Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este não é um mangá ao quadrado, correto, Estranho? Não é. É um mangá ao quadrado, mas é um mangá ao quadrado pocket, é um mangá ao quadrado, mini mangá ao quadrado. Ai, cara, eu adoro que tem praticamente um ano exato desde que a gente gravou esse quadro e palavra por palavra é a exata mesma introdução do último. Somos previsíveis. são seres previsíveis. Mas é isso aí, cara. O Mangá ao Quadrado Pocket, o nosso quadro clássico aqui agora na 8ª edição, que é o Revisitando Recomendações. Pra quem não sabe, o quadro meio que se auto-explica, a gente tá revisitando recomendações que a gente faz uma vez por semana. Não faz mais, né, porque agora o quadro Mangá ao Quadrado só é quinzenal, mas a gente costumava fazer toda semana uma recomendação de um mangá. Passou já 6, 7 anos, e então essas recomendações a gente quer ver elas de novo. O que a gente acha? Será que estão válidas ainda? A gente vai recomendar elas? A gente vai desrecomendar elas e tirar elas do patamar que elas ocupavam na história da arte sequencial como recomendação do Mangá ao Quadrado? Exatamente, é um panteão restrito, embora bastante grande hoje em dia. Pois é, demais até. É um clube secreto de mais de 150 personagens. Pior que eu tava... Não sei algo relevante comentar isso não, mas eu tava pensando que... Será que deu utilidade mais essas recomendações? Tipo, alguém segue isso? Porque essa altura do campeonato, sei lá, 200 e tantas recomendações, não é mais uma... Tipo, não é uma lista que você pode seguir uma recomendação. Eu não sei qual é a utilidade disso mais. Eu acho que antigamente existiam ouvintes e a gente... recebia feedback por isso, de ouvintes que de fato pegavam as recomendações e sempre davam uma chance, mas eu acho que em algum determinado ponto a forma correta de se acompanhar é ouve, vê se te chama atenção, né? Usa como um radar. Tipo, alguém está falando sobre isso, aí fica na sua mente ali e você decide se aquilo te chama atenção ou não pra ir atrás, porque ninguém tem tempo pra ler tudo isso também, né? Talvez a gente tinha que fazer uma seleção de, tipo, top 10 recomendações do Mangá ao Quadrado, eu não sei. A gente tem que fazer o Mangá ao Quadrado Essentials. Ao quadrado core, né? Não é tão difícil. Não. Acho que a gente fez uma vez o Bingo Mangá ao Quadrado no Twitter, quando tava uma moda lá. Eu fiz um de zoeira. Bom. Mas se perdeu. Enfim. Vamos lá, então. A gente vai comentar das recomendações 71 a 80 e ver o que a gente acha delas. Exato. Nossa primeira recomendação do podcast 71 é o fim, que foi o podcast que parecia ser o fim do podcast, mas não foi. E a recomendação na ocasião foi sua, de um mangá chamado Classmate Kamimura Yukawakou Ita. Pois é. Thus Spoke Kamikura Yuka, my classmate. E assim falou, blá 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 blá. Ok, essa é uma premissa bem rápida, a gente faz uma premissa bem rápida dos mangás aqui, mas esse mangá é basicamente sobre um garoto que descobre que ele tá numa realidade virtual e que ele é um robô nessa realidade virtual. Eu dei um belo spoiler dessa sinopse. Mas é porque foda-se esse mangá. Essa altura ninguém vai ler, vai ler. Ninguém vai ler e, tipo, ninguém precisa ler. Tipo, eu não sei. Na época que eu recomendei esse mangá, ele tava bem no começo. Acho que realmente só tinha uns 5 capítulos, nem o primeiro volume inteiro fechado. E ele era muito promissor pra mim. Eu achei que ele tinha um diálogo bem ligeiro e potencial pra realmente ser um pouquinho mais profundo, principalmente o protagonista, a forma com que ele lidava com o fato dele ser robô, era um pouquinho mais, tipo, não era o da hora, sabe? Era um conflito dentro dele. Mas passou-se o tempo, lançou 6 volumes, fechou o mangá e eu não recomendo pra ninguém, não. Ele vira um borderline hentai uma hora, enfim, umas meninas peitudas, whatever ali, e perde-se completamente meio que a essência sci-fi que eu achei que ele poderia ter. Quando eu fui... Eu li o primeiro volume só pra sentir... Pra não entrar vazio aqui, porque essa é uma das leituras que eu não tinha feito ainda. E eu não lembrava da sinopse. Eu baixei o mangá e falei, vou ler. Eu nem lembro do que é isso. E aí quando começa que é só essa interação estranha de uma personagem estranha com um cara estranho, puta... Porque tinha algum twist aqui, né? Tem que ter, porque é muito ruim, sabe? É muito qualquer coisa esses diálogos, essa dinâmica de personagem meio perdida, de falar meio no mundo da lua, e aí o cara fala, o que é que ela tá falando? Não tô entendendo o que ela tá falando. Esse tipo de personagem me cansa um pouco rapidamente. E aí quando tem o twist, aí ok, beleza, tem uma ideia aí, tem algo que dá pra ser trabalhado. Mas eu só li esse primeiro volume e ainda tô, né? Eu tava no período ainda, ok, dá pra ser trabalhado
isso. Não, tipo, ele é um bom primeiro volume. Talvez eu vá me sentir culpado de dar esse spoiler lá na sinopse, mas é porque eu realmente não tenho interesse nesse mangá, não recomendo ele pra ninguém, não. Mas, tipo, justo. eu acho que ele continua um bom primeiro volume, tem uma ideia de fato a ser trabalhada. Quando aparece esse twist, você fica, tipo, a partes anteriores ficam um pouco mais interessantes, eu acho. Porque ele é um pouco confuso no começo, e aí quando revela esse twist, ok, era isso que tava acontecendo. Meio que as coisas resetam, você não entende o que acontece, e aí quando é revelado, você, ok, é isso. Sim. Mas whatever, ninguém precisa ler, não. Classmate e Kamimura, não. Kamimura alguma coisa. Próxima recomendação... não foi sua, não, né? Foi recomendação do ouvinte, um desconhecido Leonardo Souza. Que a essa altura do campeonato já é um desconhecido mesmo. De novo, voltou a ser um desconhecido. E a recomendação dele foi Level E do Yoshihiro Togashi. Exatamente. O Level E, ele foi o mangá intermediário entre Togashi terminar Yu Yu Hakusho e começar Hunter x Hunter. Foi um mangá de 3 volumes que saiu na própria Jump mesmo. Basicamente é um garoto ali, entrou na faculdade, foi pro apartamento novo, chegou lá e tinha um cara que é um ET morando lá. E é um ET super excêntrico. Diz que ele tá sem memória e tal. Basicamente é essa a história. Vai ser uma comédia, como ele se autodeclararia, eu acho. Uma comédia sobre esses personagens interagindo. Eu achei meio sem graça, vou falar a verdade. Eu consigo ver a ideia, tipo, de querer fazer uma coisa bem diferentona. Porque o Togashi tá saindo ali do Battle Shonen, depois voltou pro Battle Shonen. Eu vejo que ele tinha alguma coisa que ele queria fazer ali, só que eu não sei se ele foi muito efetivo no que ele fez. Tipo, eu não achava super divertido. Eu não achei divertido. Teve momentos que eu achei um pouquinho pseudo demais, talvez até. Mas é que, sei lá, eu achei mais fascinante do que qualquer outra coisa. Principalmente por acaso do destino, eu acabei lendo Hunter x Hunter antes de ler esse mangá, né? E eu não achei que isso ia acontecer quando você recomendou esse mangá. Quando o Leonardo recomendou o Level Up. Eu pensei, onde eu leio o Level Up? Eu nunca li. E acabei lendo só depois de Hunter x Hunter. E é um exercício bem interessante, principalmente no sentido de arte, quadrinização, estilo e tudo mais. Ler um mangá desse do Togashi não parece mais o mesmo autor de Hunter x Hunter, não. E tinha umas ideias visuais ali muito interessantes. Meio realistas até, né? Realistas até demais pro tipo de arte que o Togashi costuma fazer. Eu gostava principalmente de uns toques de terror que ele colocava ali. Dá mais dó do coração do que qualquer outra coisa pra mim, Level E hoje em dia, porque você pensa, porra, dava pra aplicar umas ideias dessas em Hunter x Hunter mesmo. Ele não quer desenhar mais. Sim. Minha recomendação fica essa, tipo, se você lê o Hunter x Hunter, dá uma olhadinha em Level E. É uma leitura interessante nesse sentido. Sim. No programa seguinte, que foi o programa 73 de desenvolvimento de personagem, eu fiz a recomendação do mangá Haruka no Machi, que um bairro distante, seria a tradução desse nome. Haruka no Machi chegou a sair no Brasil, não sei se a gente fez a recomendação. Não saiu no Brasil, não. Não, saiu. Não, você tá misturando com O Homem que Passeia. É do Jiro Taniguchi também, mas é outra história. Não saiu pela LPM, Haruka no Machi? Não, pela LPM. Eu acho que o Jiro Taniguchi só saiu o Gourmet e o Homem que Passeia. Ok, não, eu tô enganado, realmente. LPM lançou poucos mangás. Eles anunciaram alguns e não lançou quase nada. Haruka no Machi é a história de um senhor de idade que volta pro ginasial dele, basicamente. Né? E é isso. Aqueles mangás clássicos da pessoa que ela volta pro corpo de uma idade do passado, mas com a memória de adulto, né? Nesse caso ele já era adulto, né? Não é poucos anos que volta. Eu não tinha lido na época, eu li desde então. Faz um tempinho que eu li, na verdade, mas é ok. É curioso, desde então parece que saíram várias histórias de volta pra sua época de escola, sabe? Pessoa adulta voltando pra época de escola. Só de cabeça eu penso aqui em Again e Erased. E são 2 mangás que eu acho que trabalham um pouquinho melhor. Tem um outro lá que é de uma pílula que o pessoal toma e volta a ficar jovem também. É algo similar, né? Essa sensação de voltar ao passado. É 2 voluminhos aí, não machuca ninguém. Mas eu não acho nada excepcional, não. Tem coisa melhor do Jiro Taniguchi, eu acho. O Jiro Taniguchi, ele é meio que, sei lá, talvez o maior expoente em mangás daquele conceito japonês do Mono no Awari, de você ficar
vislumbrando a vida. Então, como aqui ele tem meio que uma história diferente do Homem que Passeia, que a gente recomendou bem mais pra frente, então vai demorar muito pra aparecer no Revisitando. Diferente dele, que como não tem propósito, essas viagens perdidas, ou mesmo Gourmet, essas viagens perdidas não importa, não tem objetivo, aqui quando ele fica nessas viagens meio aleatórias, ele tá atrasando o roteiro. Então incomoda um pouco, se for parar pra pensar. E o cara também é um cara bem, o protagonista é um cara bem desgostável, porque ele é um péssimo viajante do tempo. Sim, exatamente. Ele é o cara que volta no tempo, tá na 8ª série e tá lá fumando porque ele fumava depois de adulto, ele, sinto falta de fumar. Tipo, é psicológico, o corpo dele não tá pedindo mais o cigarro. Bom, eu não sei, né? Talvez dá pra argumentar que a química no cérebro mantém. Eu não sei, whatever. Mas eu acho que ainda assim é uma história... ok, 2 volumes. Até estranho não ter saído no Brasil, porque Jiro Taniguchi tem algum crédito com quadrinistas brasileiros, né? Com leitores de quadrinhos brasileiros. Eu queria ter lido mais coisa dele. Eu tenho a impressão de que... Não sei se é só impressão minha ou não, mas eu acho que ele escreve bem suspenses também, além dos Slice of Life. Ele é um cara lá, de expoente lá dos... Ligar, né? A galera costumava escrever bem suspense também, mas eu não sei também tanto. Mas só o que tem disponível eu acho mais interessante dele. Mas, sei lá, 2 voluminhos é uma recomendação ok, eu diria. Sim, e só fazer uma correção minha própria, o Jiro Taniguchi, além de Gourmet e O Homem que Passeia, também saiu O Livro do Vento, Os Manuscritos Secretos da Família Yagyu, que eu li há muito tempo atrás, nem sabia quem era Jiro Taniguchi, que saiu pela Panini e foi isso. Foi um volume meio perdido, bem no começo de mangás no Brasil. Próximo programa foi o programa 74, Níveis de Poder, e o mangá recomendado foi Han Tohairo no Sekai. Foi uma recomendação minha. Exato, Han e o Mundo Cinzento, que eventualmente a gente fez um enquadrado, né? Que é um mangá. Basicamente ele vai contar a história da personagem principal, que é a Han e a família dela. Sim. Que eles são seres poderosos. Então a Han, ela é meio que uma feiticeira, então ela consegue envelhecer o próprio corpo, né? Ela fica com o corpo de young adult ali, ela é uma criança, mas fica com esse corpo. O irmão é um lobisomem, a mãe também é uma feiticeira tão poderosa, e é basicamente um slice of life dessa vida dela, ela encontrando personagens e lidando com aquele mundo de forma geral. Embora exista um plot contínuo, né? Um slice of life, mas tem um plot contínuo que é relevante e é engraçado porque ele é concluído um volume antes de acabar o mangá, porque o último volume é só fechando o slice of life. Sim. O slice of life é um grande apelo do mangá. Sei lá, eu definitivamente continuo recomendando Han Tohairo no Sekai, desde que a gente fez o nosso programa analisando, que inclusive eu acho que é um dos meus enquadrados favoritos. Continuo recomendando, a gente tem umas conversas bem interessantes sobre umas temáticas, umas problemáticas que tem dentro do mangá. Sim. Eu recomendo o Han Tohairo no Sekai só pra escutar meu podcast, que vale a pena. Eu li, obviamente, pro enquadrado. Foi quando eu tive lá, eu já deixei minhas opiniões. Mas eu acho que sim, Han é bem interessante. Eu acho que Han ele entra naquela categoria das gemas perdidas das recomendações do Ao Quadrado. Porque não há muito retorno. Recentemente a gente teve um e-mail, acho que nos últimos 1 mês aí, 2 meses, a gente teve um e-mail de alguém falando de ter lido Han. Mas, de forma geral, as pessoas não costumaram ler. Então, é uma gema meio perdida, porque eu acho que o pessoal não colocou fé. Eu não tinha colocado fé quando você recomendou. Foi só que a gente vai fazer um enquadrado. E acho que quando eu recomendei, eu nunca imaginei que a gente ia fazer um reenquadrado também dele, então... Um enquadrado, olha aí. Vamos misturar vamos confundir os nossos ouvintes. Porque a gente já se confunde sozinho. Beleza, cara. Exato. No próximo podcast que a gente fez o episódio 75 sobre desconstrução, esse podcast é clássico. Sim. Que teve a participação do Leonardo Kitsune na ocasião, e ele foi a pessoa que indicou o mangá Red Garden. Eu vou pedir minha desculpa, que esse é o único... que eu tô sem opinião, eu não li nada dele ainda. Red Garden foi uma recomendação que o Kitsune fez baseado no lançamento da New Pop no Brasil, né? Porque ele é um mangá que tinha sido completo em 4 volumes na época, e aí o Kitsune recomendou porque ele leu tudo e gostou. Basicamente é a história de uma garota
aparentemente ela tem uma família rica, ela estuda numa boa escola, uma escola meio de elite, ela tem um grupo de amigas ali que estranhamente começa a acontecer primeiro, ela e as amigas são sequestradas para um lugar e aí falam, vocês morreram na noite anterior e aí agora vocês vão ter que fazer umas paradas pra gente. E aí, tipo, toda noite elas têm que lutar com seres que parecem meio que uns zumbis, mortos-vivos, assim. E essa é a história. Não explica muito bem esse primeiro volume. Eu li só o primeiro volume que é o que eu tenho em casa. Que eu comprei na época que ele recomendou e eu vim a ler, tipo, há 2 semanas atrás. 2, 3 semanas atrás. E ele é adaptação de anime. Então, ele tem aquelas características péssimas de adaptações de anime pra mangá. Que é uma narrativa confusa pra caralho. Tipo, o ritmo, a exposição de quem são os personagens, a definição dos personagens é 100% diferente no mangá do que no anime. No anime você tem umas características visuais, você tem a cor que facilita você diferenciar os personagens. Aqui eu terminei o volume e eu não sabia quem era quem. Eu não sabia quem que era a protagonista, quem que era amiga da protagonista, quem que era a estranhinha, sabe? É meio problemática quando essas adaptações de aluguel seguem muito o anime original. Fica um mangá meio chato de ler, assim, meio... Chato não, porque ele é rápido de ler, porque ele quer imitar o anime, então ele vai super rápido. Mas ele é super confuso, ele não é muito esclarecedor, não. Ok. Eu não tenho muita opinião. Desde a recomendação, eu não tive nenhum interesse e caiu no esquecimento do povo a existência desse mangá e desse anime. Eu acho que se você não leu até agora, você não vai ler depois, não vale a pena ir. Você, qualquer leitor. Sim, o povo em geral, isso. Próximo programa foi o de 76, Hoshino Samidare, e a recomendação foi sua, de Akame ga Kill, eu sei que recomendou. Não, foi do Rubio. Foi do Rubio. Ok. O Rubio recomendou. Faz sentido. Rubio Palusa, ele recomendou Akame ga Kill, que é um senenzão, que tipo, na época... É shonen, não é? Ele é shonen, não é mesmo? No final? Shonen, não sei. Da shonen, da mesma revista que saía Full Metal, não é? Shonen lá? Acho que é. É da Shonen. Vai falando aí que eu vou confirmando. É engraçado a minha sinopse, talvez. É porque acho que na época ninguém fazia essa comparação, mas hoje em dia, olhando pra câmera, que eu vejo que ele é muito um quero ser Shingeki no Kyojin, talvez no final das contas. Tipo, é a história de um mundo meio fudido, um garoto que entra no exército e acaba sendo recrutado por assassinos nesse mundo meio fantasioso e tal. Ele é um shonenzão bem basicão com alguns twistzinhos que tenta desconstruir um pouquinho algumas premissas, né? Faz tempo que eu li também a Akame ga Kill, mas eu lembrei a impressão de, tipo, ele tinha uma vibe muito de, tipo, qualquer coisa poderia acontecer, só que ele durou 15 volumes, esse é o problema. Assim, a Akame ga Kill desde então... Você leu até o final, a Akame ga Kill? Até o final não, porque tava saindo ainda pela Panini e eu tô, acho que uns 2, 3 volumes atrasados. Não sei se terminou de sair. Você terminou. Ah, não, aqui eu não sei. Aqui eu tenho que ver. Aqui foram 15 volumes, né? Não sei se saiu 15 já. Eu acho que eu li até o 10, tenho que pegar os seguintes. Ele virou meio que um guilty pleasure meu, assim. Eu gostei bastante de ler a Akame ga Kill. Eu sou contra essa comparação com o Shingeki no Kyojin, porque pra mim é uma pegada 100% diferente. Eu acho que a ideia aqui era ser um Battle Shonen, só que levar a característica do Battle Shonen pra uma coisa um pouco mais real, que é, essas pessoas são extremamente poderosas, têm armas extremamente poderosas, então a galera vai morrer, sabe? Então morre o protagonista, morre inimigo. Eu gosto como o mangá, logo de cara, ele já meio que estabelece que tem essas duas facções, né? Tem a Night Raid, que é o que o personagem entra, que ela é meio um tom de cinza, eles são meio que os heróis, mas eles também fazem algumas coisas erradas, E aí tem o governo, que eles, em teoria, são meio malvados, porque quem comanda é malvado, mas tem gente boa lá dentro. E aí surge esses dois grupos de seres poderosos que sempre que lutam, alguém morre, né? Tipo, o conceito do mundo é, quem tem as armas lá, as armas do mundo, quando duas pessoas com essa arma do mundo lutam, uma vai morrer. Tipo, é meio que uma maldição das armas, assim. E eu acho que funciona muito bem. Até o volume que eu li.
No volume que eu li, quando eu terminei, que é lá pro 10, tipo, eles introduziram um terceiro grupo. Aí eu já tô tipo, ok, né? Vamos ver o que é esse terceiro grupo. Então eu não sei se ele vai terminar bem ou não. Mas eu acho bem divertido, assim. É uma leitura fácil, tranquila, e eu acho que cumpre o seu papel de ficar nessa sensação de, porra, quem que pode morrer agora? Pode ser qualquer um, pode ser qualquer pessoa, porque ele mata umas pessoas que você fala, não acredito que matou. E até os volumes bem avançados, ele continua nessa vibe? Tem bastante gente pra morrer. Eu imaginaria que não. Ok. Ele já apresenta de cara muita gente, então bastante gente pode morrer. Talvez eu devesse ler, então, a Kami ga Kill. Algumas pessoas morrem de uma forma até um pouco meio zoada. Tipo, meio pesada, assim, a morte. Mas é isso, eu acho que é válido ainda a Kami ga Kill. Ok. Boa recomendação, então. No podcast 77, Batalhas, na verdade nós não, foi recomendado pelo ouvinte, que na ocasião é o Yuki Neima, que veio a gravar podcast com a gente anos depois. Sim. E ela recomendou o mangá Olympus. Olympus, sim. Você tá com ele mais fresco na cabeça aí. Então, eu tava terminando de ler aqui, eu não consegui terminar, mas é uma sinopse sem spoilers, é um garoto que faz um pedido a Deus, né? O garoto dá a entender que ele é cristão, tá numa igreja ali, só que o Deus que atende ao pedido dele é um Deus grego, né? O Apolo. E ele faz uma promessa a Apolo pra que o desejo dele seja atendido. Essa é a premissa bem básica da história. Eu não sei muito bem pra onde ela tá indo, eu tô bem interessado, mas eu acho um mangá incrivelmente carismático. Eu tô meio que amando ler ele aqui. Eu vou terminar essa gravação e terminar de ler, porque eu tô gostando bastante. Eu lembro que ele tem um conceito por trás que é envolvendo a imortalidade. Como os deuses são seres imortais, eles têm um pouco, tipo, é chato ser imortal, sabe? Um dos deuses ali, acho que deve ser Apolo e Dionísio, né? Eles estão reclamando, eles estão presos nesse meio que esse plano etéreo ali, eles não gostam mais. Eles têm meio que fadiga de paraíso. Tipo, não aguento mais paraíso, tá um saco isso aqui. Chato demais, não acontece nada, porra. É tudo bonito o tempo todo, eu adoro essa ideia. Eu gosto só da ideia, tipo, de um garoto cristão fazer um pedido e deuses gregos que respondem eles. Essa ideia é boa demais, porra. É bem bolado. É um mangá bem curtinho, né? São só 2 volumes. Eu lembro que ele termina... Eu gostaria que durasse mais, sabe? Dava pra durar mais. Não havia problema pra estender essa história, pra gente conhecer mais esses personagens interessantes, esses diálogos deles. Eu acho que o mangá perdeu um pouco por ele ter terminado cedo demais. Ele podia ter durado. Mas ele não é ruim, não. É um bom mangá. Eu gosto dele também. Excelentes designs, personagens carismáticos, eu tava achando até agora. E é uma leitura incrivelmente fluida. Eu quero muito terminar de ler agora. Isso aí. Continuo recomendando o Olympus, sim. Próximo programa, que é o Somos Multimediáticos, um programa bem impactante na história, foi a recomendação do bendito Animal Land ou Dobutsu no Kuni, né? Exatamente. Dobutsu no Kuni é o caso, já falado em algum dos programas de recapitulação sobre talvez um pouco de arrependimento nisso, porque Dobutsu no Kuni, ele é um mangá do Makoto Haiko, que era o cara que fez Zatch Bell, né, bem famoso por Zatch Bell, e aí ele fez Dobutsu no Kuni, que contava a história de um ser humano que foi abandonado no reino dos animais, por assim dizer, né, Dobutsu no Kuni, Animal Land, o mundo dos animais. E ali os animais, cada um ele tem a sua própria língua, só que o ser humano, ele é capaz, o bebê no caso, ele é capaz de entender a língua de todos os animais. E ele quer acabar com a cadeia alimentar que existe ali, né? Os carnívoros que matam os herbívoros têm que sobreviver. Ele quer acabar com essa chacina, com esse ciclo de violência, porque ele consegue ouvir todo mundo gritando, diferente dos outros animais que não entendem uns aos outros. É uma premissa boa, é uma ideia boa. E na época que você recomendou o Dobutsu no Kuni, ele não tinha terminado ainda, né? Eu acho que ele tava no primeiro ou segundo time skip, que aí a criança já tá mais crescidinha. Acho que é o primeiro time skip. Que tá mais crescidinha, aí a gente conhece outras crianças, aí já começa a expandir um pouco o mundo. E degringola de uma forma inacreditável. Pois é. Quantos volumes ficou no final do Dobutsu no Kuni? Eu não sei. Ficou 14 volumes. Eu acho que uns bons 6 volumes ali no final já tava meio cagado. Entre 6 e 4, eu não sei, eu não tenho certeza pra dizer agora. Eu lembro que
que o Izo ele leu esse mangá, eu não lembro por quê, por algum motivo ele leu. E aí ele também odeia o que acontece. E aí ele fala assim: eu comecei lendo um mangá que era sobre comunicação, sobre como superar o ciclo de ódio, ciclo de violência, e terminei vendo mechas de carne. Porque exatamente meio que isso que acontece em algum momento, mechas de carne. Eu não sei se eu quero dizer que se eu desrecomendo ainda, é porque eu não quero essa experiência pra ninguém. É tão frustrante, né? Já foi tão frustrante ler do Butsu no Kine, mas é frustrante só porque o começo é tão bom e é o que você falou, é sobre comunicação, é sobre ódio, é sobre veganismo mesmo, sabe? Sobre alimentação, sobre um monte de coisa. E, tipo, ele levanta todos esses assuntos filosóficos mesmo, e o problema é que ele não consegue segurar em nenhum deles nos volumes finais. É quando aparece, acho que aquela quarta criança, tipo, tem a primeira que é a menina dos leões, que aí, pô, tem uma história aí com o leão. Leão é carnívoro, né? Leão você não consegue convencer ele a comer, então, pô, tem uma história. Aí depois tem o cara da hiena lá, né? O garoto que tem o fogo. Aí, porra, a trama, tem fogo agora no mundo, caramba. Armas, né? Tipo, porra, até sobre isso o mangá quer falar sobre. E aí vem o cara com um ábaco e caga a história inteira. O cara do ábaco fode tudo mesmo. Infelizmente. Eu não sei se eu desrecomendo, porque pode ser que alguém goste. Não. Eu acho pouco provável, mas eu não incentivo. Se você quiser ir, você vai por conta disso. Eu incentivo, sim. Eu leio um Dobutsu no Kune, porque ele é uma... Tipo, ele é um bom contra-exemplo. Ele é uma boa má leitura, sabe? Ele não é, sei lá, um exemplo de um mangá medíocre aí, sei lá... The Hungry Joker. Ele não é um Hungry Joker. Ele não é tipo um Narutaro da vida, que é o mangá do cara de Bokurano. É só. Ele não é esquecível, né? Ele não é ruim que ele não traz nada. Ele traz alguma coisa, ele te causa sensações. Não são boas, mas ele te causa sensações e ele fica em você. Eu recomendo. Justo. Com todos esses parênteses aí, mas eu recomendo sim. Beleza. O próximo programa foi o 79 Barreiras Culturais. Ok. E na ocasião a recomendação foi o Diário de Gatos de Junji Ito, né? Ito Junji no Nekonik Yon Imo. Excelente mangá. Junji Ito, pra quem não sabe, é considerado um dos melhores quadrinistas de horror e terror do Japão, né? Ele tá fazendo aqui um mangá de comédia sobre os gatos dele. Exatamente. Ele é um diário dos gatos. É de verdade. É a história dele pessoal, a interação dele com os gatos. E eu acho fantástico. Fantástico. Pra mim, pra mim, o mangá essencial do Junji Ito é esse. Não é Uzumaki, não é Gyo, não é nenhum outro. Mas é porque é excepcional mesmo. Mas eu fico pensando, será que pra ele funcionar, você não precisa conhecer o Junji Ito? Eu acho que não. Porque ele se introduz ali, eu sou um autor de horror e terror, e é só isso que você precisa saber. Um cara será? É porque a gente saber das características quadrinísticas do Junji Ito, do tipo de história que ele aborda, terror psicológico, esse tipo de coisa, será que não torna mais interessante você ver as tensões que ele cria da relação dele com os gatos? Não, é um extra, sem dúvida alguma. Você vê os mesmos tiques dele de desenho no mangá de comédia, é um extra. Mas as interações dele, qualquer pessoa que já interagiu alguma vez com um gato na vida, sabe? É isso, tá ali, só que ele desenha da forma dele, no estilo de terror dele, só que no tom cômico e tudo se encaixa perfeitamente. Eu sempre lembro, eu li há muito tempo, eu nunca reli, e eu lembro claramente da cena dele descrevendo a mulher dele brincando com um negocinho que, um espanadorzinho ali que é pros gatos atacarem. Eu lembro claramente dessa cena e eu acho maravilhosa ela. Não, eu não leio faz muito tempo e eu tenho cravado na minha memória, várias das cenas, sabe? Dele indo lá e beijando o gato. No primeiro momento que um dos gatos que não gosta muito dele senta no colo dele, é mais emocionante, sabe? Tem até uns tons meio, de emoção no meio do mangá, ele consegue dar meio que um arco, sabe, pra relação dele com os gatos. Eu acho um volume, assim, bem fechado, bem bonito, e é bom demais. Beleza. É uma boa recomendação, eu realmente acho que vale a pena. Ok, beleza. Próximo e último.
É o Mangá Quadrado de número 80 e a recomendação foi de RRR, do Leonardo Bonkowski. Exatamente. E aí, sobre o que é RRR? RRR é sobre um cara que ele é um músico meio falido na vida e que acontece de ele ficar com a guarda do sobrinho dele. Sim. E acontece dele entrar num reality show de boxe. Tipo, ele tá quase nos seus 30 anos ali, meio solteirão, perdido na vida, ele tem uma nova responsabilidade e acaba entrando no mundo dos esportes. E vai ser meio que sobre tudo isso, sobre esporte, sobre o sobrinho e sobre tudo mais, né? Sim, exatamente. É sobre uma relação ali de... Qual é a relação familiar, como é ele lidando com o esporte, ele melhorando, e mangá de esporte também ali, né? Tem um pouco de tudo ali. Eu li um volume só pra estar mais ou menos informado, não acontece muita coisa nesse primeiro, é bem devagar. É, né? Bem devagar. Mas, assim, eu tenho a impressão que por muito tempo hypou-se RRR pra mim. Eu acho que quando lançava, você e uma galera acompanhava e vocês, tipo, elogiavam, assim. Mas, sei lá, eu não tenho tanto interesse nele hoje em dia pra ler. Eu li 3 volumes dele na época que saía, Cans, e isso já faz 8 anos. E nunca deu vontade de só pra colocar em contexto, né, o quanto tempo faz que essas coisas se passaram. E eu nunca voltei. Eu achava interessante, mas eu não... Eu fui naquela de... depois quando terminar eu pego e leio de uma tacada só e acabou nunca voltando. Então assim, eu não acho que ele é ruim, mas não me empolgou nos 3 primeiros volumes. Pode ser que ele tenha uma conclusão muito boa, que eu lembro que o pessoal comenta que é bem legal. Tipo, aí, o arco todo. Eu acho que talvez seja, porque ele estava construindo alguma coisa interessante, alguma coisa diferente ali. Eu acho interessante essa relação de alguém mais velho sendo introduzido a um esporte. Eu acho que é um contexto que não é tão explorado. Só em Rock Balboa. Só em Rock Balboa, Menina de Ouro. E sempre é boxe, né? Por algum motivo. Você não consegue ficar bom em nenhum outro esporte a não ser boxe. Eu, nos meus 30 anos, tô fazendo boxe, sabe? Olha aí. É um arco longo aí. Mas eu acho interessante, eu acho que poderia ser mais explorado essas coisas de alguém se descobrindo numa idade um pouco mais velha, quase nos seus 30 anos ali. É algum tipo de leitura que eu acho que gente mais velha gostaria de ler, sabe? Como um tipo de motivador de alguma forma. Não tem, tipo, mangá de esperança moral e de vida pra galera com mais de 30 anos pra cima, né? Exatamente. É só pros jovens, que não tem sonho. Passou dos 30, não precisa mais de sonho, não. Não precisa, você já viveu o que tinha pra viver. Agora, daqui pra frente, é só terminar de pagar as prestações aí. Se alguém leu RRR até o final, eu gostaria de uns comentários aí, tipo, vale muito a pena ler, alguma coisa assim. Eu quero que alguém fale isso. Sim, eu gostaria de saber também. Beleza, cara. Beleza, é isso. Sempre bom revisitar recomendações. Eu gosto de passar, porque eu lembro não só das recomendações, mas eu gosto de relembrar os contextos, a época. Existem sempre um feeling do zeitgeist da época quando a gente passa pelas recomendações. E eu acho sempre legal passar por isso. Não, vários. Dessa vez teve vários que era bem zeitgeist mesmo, que a gente recomendou na época aí, tipo. Esse programa só o Classmate do Butsu no Kuni e possivelmente RRR. Tipo, são 3 mangás que na época todo mundo. E esse mangá aí? E tipo, no final meio que sumiu só, né? Sim, exatamente. No final do programa a gente sempre dá uma olhada nos próximos. Sim. Nos próximos a gente falaria sobre a Ashitano Joy. Pois no 86 você recomendou a Ashitano Joy, né? Então você já tá eu tô quase pronto pra esse programa. Falta um mangá e o filme, que tem Páprica ali no meio. Eu nunca vi Páprica. Faz 10 anos eu não vi Páprica. Pra mim falta Oku e Eu Mato Gigantes. Oku eu não li, não. Então são 3. É Oku, Frezia e Páprica. Eu não vi Gundam The Origin também. Não vi. Esse eu tenho em casa que estou lendo. Estou no 4º volume agora. É bem grande. Beleza, até possivelmente daqui a um ano, né? Até quando faltar alguma coisa pra fazer, a gente vai. Até a próxima. Até o próximo buraco. Até o próximo buraco.